Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e que vocês estejam com saúde. Na última aula que eu dei, nós tivemos um pequeno problema. Acontece que eu cometi um engano e falei que Jesus não gostava dos fariseus. Não é verdade. Jesus, ele amava os fariseus, assim como ama todo mundo. O que Jesus não gostava é que era da atitude deles, a maneira pela qual ele não só viviam, mas como eles colocavam um fardo em cima das pessoas. E era muito difícil para as pessoas acompanharem aquilo que eles exigiam. E eram coisas em que eram distorções da lei que Jesus não aprovava. Era só isso. Né? Tanto é que ele recebeu Nicodemos, conversou com Nicodemos, falou com Nicodemos a respeito de nascer de novo e Nicodemos, né? Se vocês lerem o relato, vocês vão ver que Nicodemos passou por isso, né? Vocês veem qual é o resultado disso. E eu tenho cá para mim que quando Jesus vier buscar a sua igreja, a gente estiver lá, Nicodemos vai estar lá junto com todos os outros salvos. E a gente vai poder conversar com ele. Eu quero agora orar com vocês rapidinho e pedir para que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela lição que o Senhor está nos dando e eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe nesses momentos em que a gente vai passar aprendendo a respeito da Tua Palavra. Que possa ser guardado nos nossos corações apenas e tão somente aquilo que o Senhor tem de lição para nós. As outras coisas que vierem da minha boca, que seja esquecido por todos. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos aprender sobre isso aqui. Jesus no Getsemane. Jesus, né? O que é o Getsemane? Getsemane também é chamado de Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras existe até hoje. Se vocês tiverem a oportunidade de ir a Israel, vocês podem visitar o Monte das Oliveiras. Existem oliveiras até hoje lá, inclusive oliveiras do tempo de Jesus. E por que é chamado de Getsemane? Getsemane, em hebraico, quer dizer o Monte da Moagem. Se eu não me engano é isso aí. Porque é o lugar onde os judeus iam, colhiam as azeitonas ou as olivas, né? E eles, quando colhiam, já aproveitavam para fazer toda a moagem, para já pegar o azeite. Então isso era feito lá mesmo. Então era o lugar da moagem. E Jesus, nesse lugar, ele foi onde ele se sentiu moído pelos nossos pecados. Então, o texto fala a respeito de como Jesus se sentiu. Vamos acompanhar? Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como de gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então,
Nesse lugar em que ele estava, que ele foi, ele já estava, ele chegou lá já bastante triste e bastante angustiado. Nesse momento em que Jesus estava indo para lá, ele estava depressivo. Jesus já estava depressivo, Jesus já estava triste, ele já estava se sentindo já com o peso daquilo que, já estava sentindo o peso daquilo que ia vir para cima dele. Então, quando ele ora, é quando ele sente toda essa angústia, todo esse peso, o peso do pecado de todos nós, no mundo todo, em todas as épocas. Não só do pessoal que estava lá, né, da época dele, mas de nós que estamos aqui hoje. Ele já pegou, já sentiu tudo isso. E ele pediu para que Deus, para que ele para que Deus passasse aquele cálice, aquela coisa ruim, né? Mas ele também se humilhou e se colocou diante de Deus, dizendo que ele estava disposto. Nessa hora veio um anjo para consolá-lo, para confortá-lo, para dar-lhe uma força, né? Mas aí ele voltou a orar outra vez com muita angústia, a ponto de começar a gotejar sangue no rosto dele. Esse lance de gotejar sangue chama hematidrose. É quando uma pessoa está numa situação de angústia muito, muito forte. Existem casos em que as pessoas já tiveram esse fenômeno clínico, físico, na história da medicina. Então, isso é perfeitamente normal acontecer numa situação tão desesperadora como a que Jesus passou. É interessante que ele olhou para os discípulos e encontrou eles dormindo. E eles estavam ali, ele falou assim: eu não falei para vocês, né, vigiarem e orarem para que vocês não caiam em tentação. Mas eles estavam dormindo de tristeza, porque eles perceberam que Jesus estava muito triste. E Jesus falou para eles: então, vamos para lá, que estão esperando, já estão vindo. Né? Numa outra leitura, ele avisa eles que já estão vindo buscá-lo. Então, vamos continuar? É quando Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12, e este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Pois bem, vocês podem perceber que Jesus já antevia o que ia acontecer. Nesse momento em que ele estava orando, ele já sabia o que iria acontecer. E quando ele chamou os discípulos para irem para o lugar onde eles estavam antes, já vinha chegando o pessoal, com Judas. E Judas tinha combinado com vários deles que ele iria beijar para marcar quem era Jesus, porque alguns não sabiam ou ficariam em dúvida. Era de noite, estava escuro, né? Eles estavam com lanternas e tochas, então não dá para perceber direito quem era. Então Judas foi lá, beijou ele no rosto e Jesus já falou o que ele tinha dito no texto.
e Jesus foi preso. Mas Jesus disse uma coisa importante, que ele estava todo dia no templo e eles não prenderam ele por quê? Porque se fizessem isso enquanto era dia, podia haver uma rebelião. As pessoas iriam contra essa prisão, iria ter problemas. E os principais dos sacerdotes não queriam ter problemas com o povo. Então fizeram isso à noite, quando as pessoas estavam na sua maioria dormindo. Isso era umas 9 horas da noite, por aí. E aí foram e prenderam Jesus, né? Continuando, quando se você quer ter uma ideia a respeito do que Jesus passou, Isaías 53, de 4 a 6 diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado, aqui está transpassado, por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, gente, quando você lê esse texto, você percebe o que Jesus passou naquele momento em que ele estava no Monte das Oliveiras. Era isso que aconteceu com ele. Aliás, foi isso que aconteceu com ele, porque Isaías disse exatamente o que ia acontecer com Jesus. Aliás, ele colocou isso no passado. É interessante, uma coisa que iria acontecer somente 400 anos depois de Isaías. E ele já colocou assim que tinha sido feito isso com Jesus. Então imagina, né? Pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, que a gente não merecia nada disso. E ele tomou sobre si tudo isso. É para a gente ficar pensando a respeito de que amor é esse que Jesus teve por nós a ponto de se sacrificar. Então a gente tem que realmente prestar atenção no que Deus tem para nós. Continuando, então, e ele foi traído com um beijo. Lá em Mateus, que é um pouquinho diferente, né, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: "Salve, mestre!" e o beijou. Aí Jesus perguntou: "Amigo, o que é que o traz?" Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Mateus foi assim bem sucinto. Ele foi bem tranquilo, né? Sim, foi rápido. Não falou muita coisa a respeito do que aconteceu com Jesus. Ele simplesmente deixou que isso acontecesse rapidinho, porque ele teve pressa de falar o que ia acontecer depois. Tá? Porque não interessa, como Mateus escreveu para judeus, não interessava muito dar muito detalhe. Então, continuando, ele não só foi traído, como ele foi abandonado pelos amigos. Aqui em João 18, de 3 a 11, tem o mesmo relato. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas.
Interessante que ele leva um destacamento de soldados romanos, não eram judeus, porque depois tinham alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes, esses eram judeus, né, e fariseus. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Aí eles responderam: a Jesus de Nazaré. E Jesus virou e falou assim: sou eu. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Mas Simão Pedro, sempre Simão, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então, vocês perceberam algumas coisas? Vamos lá, vamos colocar aqui algumas coisas que estão aqui no texto. Aqui não mostra que Judas beijou Jesus. Diz que chegou lá e perguntaram se ele era o Jesus de Nazaré. E aí ele respondeu: sou eu. E de repente eles deram um passo para trás, caiu todo mundo. Por que isso? Porque ele falou com a autoridade de quem é Deus. Vocês lembram quando Moisés foi ali e viu a sarça ardente e ele perguntou para Deus quem ele era? E Deus falou assim: eu sou o que sou. É a mesma coisa. Quando Moisés se ajoelhou quando Deus falou para ele quem ele era, né? E Deus falou: eu sou o pai dos seus antepassados, o pai de Abraão, de Isaac e Jacó. Jesus usou da mesma autoridade divina quando ele falou: sou eu. E aí ninguém conseguiu ficar em pé. Mas aí quando perguntaram novamente, aí ele perguntou novamente e eles responderam: ah, Jesus de Nazaré. Eu já falei que sou eu. Mas aí ele não falou com essa autoridade toda. E foi aí que eles prenderam. E Pedro, sempre um camarada de pavio curto, ele catou a espada, foi lá e cortou a orelha do pobre Malco, né? Aí Jesus foi lá e colocou a orelha do camarada de volta. Eu fico imaginando o Malco, como ele deve ter se sentido depois disso. De repente ele recebeu perdeu a orelha e Jesus vai lá e coloca a orelha dele como se nada tivesse acontecido. Isso é o que acontece quando, né, Jesus usa o seu poder. Mas, ato contínuo, ele foi preso para depois ser julgado, que isso é uma coisa que vai estar na lição da próxima semana. Mas continuando, aqui nós temos uma conclusão. Os discípulos deixa eu voltar aqui para mim. Os discípulos, quando Jesus foi preso, assim que ele foi preso, eles picaram a mula, fugiram, se mandaram. Eu vou ficar aqui para ver o resultado? Vou nada. Saíram correndo. Mas eu pergunto para vocês, a gente pode criticá-los por isso? Então, aqui no texto que eu coloquei aqui, assim, é provável que nós teríamos feito a mesma coisa. Mas Cristo lhes perdoou, assim como perdoou os nossos mais humilhantes pecados. Não fosse por essa graça, não haveria salvação para nós.
A oração de Jesus no Getsemane o preparou para a hora mais difícil da sua vida. É interessante que eu assisti a Paixão de Cristo lá do Mel Gibson com o Jim Caviezel e assim, todo o sofrimento que ele estava passando, tal, não sei o que ele tinha apanhado, tudo, ele estava com um olho fechado, inchado, né? E o outro olho estava bom. E o que me chamou a atenção no filme foi que ele olhava sabendo tudo isso que estava acontecendo. O olhar dele era não só do sofrimento, era do sofrimento, né? Ele estava sentindo as dores e tudo mais, mas era um olhar consciente daquilo que estava acontecendo com ele. Então isso é que era o mais interessante, né? E essa oração que ele fez no Monte das Oliveiras realmente preparou ele para tudo aquilo que ele ia sofrer. E eu peço e eu espero que as nossas orações nos preparem para os desafios e nos lembrem que Cristo já nos garantiu a plenitude da vida. Eu espero que um dia todos nós, eu e vocês, quando a gente for para a glória, a gente possa passar por a gente possa estar lá junto com Jesus e estar glorificando a Ele eternamente. Eu espero que vocês entendam que todo esse sofrimento que Jesus passou foi para que nós hoje fôssemos libertos, fôssemos resgatados. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos deu aqui de lição hoje. E eu espero que todos que forem assistir essa aula sejam abençoados por ela e que possam pensar nas suas vidas com relação a que caminho tomar, o caminho que leva à perdição ou à salvação. Porque o que Jesus fez por nós naquele momento de sofrimento e depois na cruz, foi para que Ele levasse os nossos pecados junto com Ele. Em nome de Jesus, amém.